Olá pessoal, aqui quem tá falando é a Prof. Lucineia e eu quero relembrar com vocês algumas regrinhas, alguns itens relacionados à adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, ok? Então aqui a Prof. fez um resuminho para vocês poderem relembrar e para nós poder fazer juntos, vocês acompanhando aí de casa, tá bom? Então, adição e subtração, tá? De números inteiros, dos números negativos e positivos que vocês já vinham fazendo atividades, tá? Então, primeira regrinha, tá? Sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Então, eu somo e mantenho o mesmo sinal, certo? Como assim? Vou fazer o exemplo da letra A. 7 é positivo e o 8 é positivo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Como os sinais são iguais, eu vou somar. Eu vou fazer 7 mais 8. 7 mais 8, eu vou ter 15. E o sinal? Como os dois são iguais, eu vou manter o sinal, mais 15, tá? Agora, vamos para a letra B. Eu tenho sinais iguais. Então, eu vou conservar o sinal e vou somar os dois números, que nem diz a minha regrinha. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, eu vou conservar o sinal como eles são iguais e vou somar. 10 mais 3, eu vou ter 13, certo? Outra regrinha para vocês. Sinais diferentes, tá? O que eu vou fazer com os sinais diferentes? Eu vou diminuir, tá? E conservar o sinal do maior, certo? Então, eu diminuo quando eu tenho sinais diferentes e conservo o sinal do maior. Vamos para os exemplos. Então, na letra A aqui, eu tenho menos 15 com mais 7. Os sinais são diferentes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. 15 tiro 7, eu vou ter 8. Mas que sinal vai ser esse? Qual é o maior? O maior é o 15. Então, eu vou pegar o sinal do maior, que é o 15. Então, vai ter menos 8. Tá? Eu diminuo e conservo o sinal do maior. Agora, a letra B. Menos 8 mais 25. Vou diminuir, né? Vou ficar com quanto aqui? 17, certo? Qual é o sinal maior? Do 25. Então, ele vai ser positivo. Certo, pessoal? Então, essa é uma regra quando nós temos a adição e subtração dos números inteiros, tá? Então, agora nós vamos por uma outra regrinha, certo? A prof tem aqui, quando nós temos parênteses, tá? Isso vocês só vão conseguir aplicar nos exercícios. Talvez olhando assim seja um pouco complicado, mas vocês vão conseguir aplicar nos exercícios. O que nós temos aqui? Se eu tiver um mais antes do parênteses, eu tenho que fazer o jogo do sinal que a gente chama, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, um sinalzinho de multiplicação. E vocês já viram também a regrinha da multiplicação, né? Que foi dado para vocês lá no dia 12 de junho, essa regrinha aqui, né? Então, é bem semelhante, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui. Quando eu tiver mais com menos, eu vou ter que fazer isso aqui, jogo do sinal. Então, mais com menos, eu vou ter menos, que foi o que eu coloquei ali. Mais com mais, eu vou ter mais, está ali. Menos com menos,
eu também vou ter mais. Então, sempre quando eu tiver que fazer uma equação, uma expressão e apareça os parênteses, eu tenho que sempre fazer esse joguinho de sinal antes de continuar minha conta. Depois nós vamos fazer um exemplo para vocês entenderem, ok? Vamos agora para outra regrinha, tá? Multiplicação e divisão, tá? Vocês receberam essa folha aqui, ó, onde tem a regrinha dos sinais da multiplicação e da divisão, certo? Então, vocês tinham ali, ó, mais com mais, mais. Menos com menos, mais com menos, menos, e menos com mais, menos, da multiplicação. A divisão é a mesma coisa, tá? Mais com mais, mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Isso que vocês receberam, certo? Só que a prof fez aqui uma explicaçãozinha para vocês poderem gravar melhor, tá? Para ver se com as duas formas vocês possam se identificar com uma maneira e poder aplicar aquela que ficar melhor para vocês, tá? Então, multiplicação e divisão vale para as duas, certo? Quando tiver sinais iguais, vai ser positivo, tá? A minha resposta vai ser mais. Vai ser positivo. Sinais iguais, positivo, ok? Vamos lá fazer junto aqui. Letra A, eu tenho 7 vezes 2. Quanto que é 7 vezes 2? 14. Os sinais são iguais, certo? Então, se os sinais são iguais, vai ser positivo. O prof já colocou ali. Então, vou ficar com mais 14. Letra B, eu tenho 15 vezes 3, vou resolver minha conta. 15 vezes 3, eu vou ter 45. Os sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, eu vou ficar com positivo. Por mais que ele seja menos aqui, pela nossa regra, ele vai ser positivo. E se vocês olharem aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Menos com menos, eu vou ter mais, ok? Daí vocês vão optar qual das duas vocês vão querer usar. Letra C, de divisão agora. 45 dividido por 7, tá? A prof errou aqui. É por 5. 45 dividido por 5, tá? Vamos lá. 45 dividido por 5, vou botar de preto aqui, pessoal. O prof se enganou na hora de escrever. 45 dividido por 5, nós vamos ter 9. Mais com mais na divisão, né? Sinais iguais, eu vou ter positivo, certo? Aqui, ó, menos 36 com menos 6 dividido. 36 dividido por 6, eu vou ter 6. Menos com menos na divisão, sinais iguais, positivo. Ok, pessoal? Então, para vocês poder relembrar um pouquinho. Desculpa o erro da prof ali. Agora aqui, na divisão e multiplicação, continua, tá? Sinais diferentes. O que nós vamos ter? O sinal dos sinais diferentes vai ser negativo, vai ser menos, tá? Então, vamos resolver aqui. 4 vezes 2, vou ter 8. Qual o sinal?
menos e mais. Eles são diferentes. Então, a minha resposta vai ser negativa, tá? 6 vezes o 3, 18. Sinais são diferentes, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, negativo. 15 dividido por 5, eu vou ter 3. Mais e menos são diferentes, então vai ficar negativo, tá? Letra D, vou ter 20 dividido por 10, menos 20 dividido por mais 10. Então, eu vou ter 2. Menos e mais, são diferentes os sinais. Então, vou ficar com menos. Ok, pessoal? Então, essas são explicações das regrinhas dos sinais para vocês poderem resolver as próximas atividades, que é mais uma revisão, tá?